Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma projeção de dividendos da Petrobras. Petrobras que vem se notabilizando pelos grandes dividendos, pela alta valorização também que as ações tiveram nos últimos meses. Então por essa razão vou fazer uma projeção aqui para a gente verificar se esses dividendos realmente são sustentáveis e quais os riscos de se investir em Petrobras. Então a gente vai falar sobre uma notícia de hoje, inclusive, que foi aí ajuizada uma ação popular, né, contra a Petrobras para que o payout da Petrobras vá para o mínimo aí exigido por lei, né, de 25%. Então, tudo isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo. Deu bastante trabalho para fazer, então fica comigo até o final do vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo. Aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A Petrobras, né, aqui eu já chamo a atenção que eu vejo muitas pessoas dizendo que a ação da Petrobras está barata. E muitas dessas análises aí são feitas com base num EBITDA aí, né, um EV/EBITDA de uma vez, né, 1,83 vezes, e um PL de 2. E claro, a gente sabe que o índice PL aí, quando ele está abaixo de 10 ali, ele pode indicar que uma empresa está barata. Mas a gente tem que lembrar que a Petrobras é uma empresa de petróleo, né? Então é uma empresa de commodities, então é uma empresa cíclica. Ela tem ciclos aí de altos lucros e também ciclos com prejuízos. E a Petrobras ela vem surfando muito bem aí essa alta, né, nos preços aí no mercado de petróleo. Então isso fez com que o PL dela esteja aí nesse momento em 2. E por que eu falo isso, né? Porque o Peter Lynch, que é um dos maiores investidores aí da história, né? No livro dele Batendo o Mercado, nas páginas 262 e 263, ele fala sobre empresas cíclicas, né? Empresas de commodities. E aí, o que ele fala nesse livro, né? Ele diz que basicamente não seria um bom negócio, em princípio, comprar uma empresa aí de commodities quando ela está com PL baixo, né? Porque isso indicaria que a empresa está no topo aí dos seus lucros, né? No topo aí de um ciclo de alta das commodities e que então se a gente comprasse uma empresa com um PL baixo, né, desse setor, a gente automaticamente, né, estaria comprando a empresa aí provavelmente no seu topo. Então essa lição aqui do Peter Lynch é bem interessante porque seria uma lógica inversa aí, né, para as empresas de commodities. Então, no geral, a gente fala um PL abaixo de 10 pode indicar um desconto na empresa. E para as empresas de commodities, o Peter Lynch então considera que, na verdade, isso não indicaria um desconto, mas um topo do ciclo de alta das commodities aí que estão atreladas àquela empresa. E se a gente for ver aqui, realmente faz sentido o que o Peter Lynch fala, né? A gente pode observar aqui o histórico do PL da Petrobras. A gente vê que em 2020 o PL da Petrobras estava em 52, então batendo o olho nesse PL aqui, para qualquer empresa, a gente diria que isso demonstraria aí um PL muito alto, né, que mostraria que a empresa estaria muito valorizada, né, sobrevalorizada no mercado e que não faria sentido comprar o papel da empresa. Mas se a gente for ver o histórico da cotação, lá em 2020, quando esse PL estava bem alto, né, ali na casa dos 52, a gente vê que o papel da Petrobras ele estava ali cotado bem abaixo do que está hoje. Então, se for observar, quem comprou a ação da Petrobras em 2020 se deu muito bem, teve uma valorização aí muito grande. E aqui o ponto de entrada que eu estou colocando não é nem o fundo lá, depois de todas as notícias da pandemia, do grande impacto global que surgiu com o início da pandemia de Covid-19. Eu estou falando ali de agosto, né, o segundo semestre de 2020, quando já tinha havido aí uma certa correção, né, nos preços, né? Então a ação da Petrobras já não estava tão desvalorizada assim. Então mesmo a pessoa não comprando lá no fundo, né, em 2020, a pessoa comprou ali em agosto, por exemplo, quando já tinha havido uma correção, mesmo assim ela teve uma forte valorização aí nos papéis da Petrobras até os dias de hoje.
isso com um PL lá na casa dos 50, isso sem também falar nos dividendos que essa pessoa, né, que esse investidor aí que eventualmente comprou lá no segundo semestre de 2020 recebeu durante esse período. Então, se a gente for observar, aquela lição do Peter Lynch no Batendo o Mercado fez bastante sentido quando a gente vê esse histórico aí de curto prazo, assim, né, 2 anos, né, 3 anos da Petrobras. Quando ela estava cotada aí com PL alto, logo depois disso ela realmente teve uma grande valorização. E se a gente for observar aqui, projetando dividendos, né, o lucro por ação da Petrobras, a gente pode ver que atualmente esse lucro por ação está em R$ 12,38. Então ele está bem acima da média histórica, né? A média histórica da Petrobras é de R$ 2,22. Claro que essa média histórica leva em consideração um período grande, né, no qual a Petrobras inclusive teve prejuízo, que estava muito endividada, mas ainda assim a gente tem que levar em consideração que esse lucro por ação atual da Petrobras é o maior de sua história, né? Está em R$ 12,38. E uma situação aqui que já chama atenção quando a gente vai avaliar se os dividendos são sustentáveis a longo prazo, né, é que os dividendos dos últimos 12 meses eles estão acima do lucro por ação. Então a gente vê que nos últimos 12 meses a Petrobras distribuiu um pouco mais de R$ 16 por ação, sendo que o lucro por ação é R$ 12,38. Então, geralmente as empresas, quando elas distribuem mais dividendos do que o lucro por ação, né, isso mostra que esse dividendo ele não é sustentável a longo prazo. Então, obviamente a gente não pode esperar, se for investir em Petrobras, né, que nos próximos 2, 3 anos ela continue pagando um dividend yield tão alto de 49%, quase 50%, porque a gente pode ver que esse lucro por ação é o maior aí da história da Petrobras aqui, né, da história recente pelo menos, e o dividendo, né, distribuído ele é maior que esse lucro por ação. Então não faz muito sentido comprar Petrobras achando que vai receber 50% por ano de dividendos. E aqui fazendo uma conta rápida, né, se a distribuição ela for de 100%, então se a Petrobras distribuísse todo o lucro por ação de R$ 12,38 e nenhum centavo a mais, né, a gente estaria ainda assim falando de um dividendo impressionante, porque se a Petrobras ela distribuísse esses 12,38, estaríamos falando de um dividend yield de 37%. O que, obviamente, também seria muito impressionante. Um dividend yield de 37% é muita coisa. Para esse cálculo aqui, eu estou levando em consideração a cotação no momento de gravação desse vídeo, que é de R$ 33,37. E uma notícia de hoje aqui, que é muito importante, né? Políticos e Anapetro, né, vão à justiça contra dividendos da Petrobras. Então, essas pessoas, né, ingressaram com uma ação popular. A ação popular, na verdade, é um mecanismo aí, né, de defesa constitucional, né, uma ação constitucional que as pessoas podem ingressar, qualquer cidadão, e para ser cidadão basta estar em dia com os direitos políticos. Então, aquele cidadão que está em dia lá com a justiça eleitoral, né, que tem o seu título de eleitor em dia, ele pode ingressar com uma ação popular contra qualquer ato aí que ele considerar lesivo, né, por parte do poder público, e foi isso que esses políticos e Anapetro fizeram, né? Eles entraram com uma ação popular aí, querem limitar a 25% do lucro líquido da Petrobras a distribuição de dividendos. Então, ou seja, com essa ação aqui, o que eles objetivam é que a Petrobras apenas distribua 25% do lucro, ou seja, que o payout da Petrobras, né, através de uma decisão judicial, seja fixado em 25%. Então, pessoal, isso aqui, claro, pode influenciar em típico, né, da Petrobras. É uma empresa muito importante para a economia brasileira, então ela tem um risco de interferência máximo aí, né? Então, claro, a gente não sabe o que vai acontecer nessa ação judicial. Essa ação ela está na Justiça Federal aí do Rio de Janeiro. Então, a gente não sabe se a decisão vai atender ao pedido dos políticos e da Anapetro e vai interferir nesse payout da Petrobras ou não, a gente não tem como saber, mas aí essa decisão ela é quentinha, é nova, então eu fiz aqui uma simulação. Se a Petrobras ela resolvesse distribuir 25% do payout, ou seja, um mínimo, né? Então a gente pegaria esse lucro por ação aí de 12,38. Se a gente fosse distribuir 25% disso para os acionistas da Petrobras, a gente estaria falando de uma distribuição de R$ 3,09. E isso se traduziria num dividend yield de 9,25%. Então 9,25%. O que ainda assim seria um bom dividendo, a gente não pode negar. Uma empresa que paga aí 9% de dividendos, ela está pagando bons dividendos.
mas obviamente muito abaixo do atual dividend yield. O atual dividend yield aí está na casa de quase 50%, então ainda assim seria muito abaixo, embora um bom dividendo. E nesse assunto, né, de dividendos da Petrobras, a gente tem que lembrar que sempre existe um certo populismo, né, nessas afirmações aí sobre a Petrobras enriquecer os investidores e coisas do tipo, porque na verdade o controlador da Petrobras é a União, ou seja, é o governo federal. E ela tem grande parte das ações da Petrobras. BNDES também tem uma boa parcela aí de ações da Petrobras. Então, quando a Petrobras paga dividendos, ela não paga apenas para os minoritários, mas também para o governo. E o governo, com certeza, então bota dinheiro em caixa e pode fazer muitas coisas com esse dinheiro. Então existe um certo populismo nisso, porque a Petrobras pagando bons dividendos também beneficia o governo federal. A gente não pode esquecer disso. E a Petrobras, né, se a gente for observar os resultados do segundo trimestre de 2022, o preço médio aí do barril de petróleo, né, no segundo tri ficou em 114 dólares. Esse preço já caiu, mas o preço médio do segundo trimestre de 2022 ficou ali em 114 dólares. E esse aumento no petróleo, né, no mercado mundial, acabou beneficiando bastante a Petrobras. Mas a gente tem que também falar da eficiência da Petrobras, porque o custo de extração, ou seja, o lifting cost da Petrobras no total, ficou na casa dos 6 dólares. Então, isso faz com que a gente pense o seguinte: mesmo que esse preço do petróleo desabe na frente, a gente não tem como saber esse movimento no curto prazo, né? Porque, na verdade, esse movimento aqui do mercado é muito aleatório das commodities, né? Então, mesmo que esse petróleo aí vá para casa dos 70, 60 dólares, né? Que seria uma queda bem grande, mesmo assim, o custo de extração da Petrobras ele está baixo, ele está na casa dos 6 dólares. Então, ainda assim, a Petrobras conseguiria fazer um lucro expressivo, né? E aqui, uma notícia também quente de hoje, né, que a gente pode observar que a OPEP, né, a OPEP ela é um cartel, na verdade, então ela acaba influenciando muito o preço do petróleo no mundo inteiro. A gente pode ver que em meio a todas as incertezas sobre recessão global, crise de energia na Europa, a crise também entre Ucrânia e Rússia, né, tudo isso influencia no preço, e a OPEP, né, ela acabou fazendo o preço do petróleo subir, porque a OPEP anunciou que cortará a produção em 100 mil barris por dia. Então, obviamente, a OPEP fez isso, né, anunciando esse corte aí na produção de petróleo para tentar fazer o preço do petróleo subir um pouco, porque, como a gente pode ver aqui, no final de maio o preço do barril era de 122 dólares e no dia 3 de setembro, então, a gente vê aí que o preço estava em 93 dólares. Então, já houve uma queda significativa no preço do barril do petróleo. A OPEP anunciou esse corte de produção, fez com que então o preço subisse um pouco no dia de hoje. E falando sobre dividendos da Petrobras, quando a gente fala sobre projetar dividendos, a gente sempre tem que levar em consideração a liquidez corrente, né? Porque a liquidez corrente é um indicador que acaba mostrando ali a capacidade da empresa de pagar os seus compromissos de curto prazo. E os dividendos, eles se incluem nesses compromissos de curto prazo, que a gente considera aí 12 meses. A Petrobras ela tem uma liquidez corrente de 1,3. Então, é uma liquidez corrente acima de 1, que mostra que a companhia tem capacidade aí tranquilamente de pagar seus compromissos de curto prazo, mas geralmente as empresas que pagam muitos dividendos, elas têm uma liquidez corrente bem maior, na casa de 3, 4, 5, às vezes até mais. Então, eu acredito que a Petrobras ela não vai realmente continuar pagando dividendos tão grandes na casa de 40%, 50%. Que se a gente for observar o indicador de alavancagem, que também é importante quando a gente vai falar de dividendos, o dívida líquida pelo EBITDA está ali em 0,5 vezes, então um endividamento baixo, né, uma alavancagem baixa, o que é muito bom. Então, com uma alavancagem baixa, as empresas elas pagam bons dividendos. Então, o que eu estou dizendo não é que a Petrobras vai parar de pagar bons dividendos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não dá para esperar que a Petrobras continue pagando 40%, 50% ao ano como está pagando agora. Porque a liquidez corrente ela é baixa para um pagamento desse tamanho, dessa magnitude, né? Mesmo que ela tenha uma alavancagem baixa. E aqui, fazendo um cálculo hipotético, né? Por que eu acredito que a Petrobras ela vai continuar pagando bons dividendos, mas não dividendos tão grandes, né? Porque se o lucro da Petrobras caísse pela metade, seja pelo fator que for, né? Seja por alguma interferência, ou seja por conta da queda, né, no preço do barril do petróleo,
Então, mesmo se esse LPA aí fosse a metade, né, R$ 6,19, ela distribuindo aí 100% disso, a gente estaria falando de um dividend yield de 18%, né? Então a gente ainda assim estaria falando de um dividend yield alto, né? E o vídeo aqui, a minha visão sobre a Petrobras. Não dá para esperar de nenhuma maneira que ela continue pagando 40%, 50% ao ano de dividendos. Mas é de se esperar sim que ela pague aí nos próximos anos na casa de 20%, talvez 30%. Por quê? Provavelmente o preço do petróleo ele não vai cair tão forte assim né, nos próximos meses por conta de todo o cenário global aí que realmente faz o preço do petróleo ficar num nível alto. Ainda que caia, a Petrobras tem um custo de extração baixo, então ainda assim ela consegue fazer um bom lucro, né? Então, a não ser que ocorra alguma catástrofe na Petrobras, o que não parece que vai ocorrer, né? Obviamente que ela pode ser impactada pelos resultados das eleições no curto prazo, tudo mais, mas a empresa ela está firme e forte ali, então acredito que nos próximos anos ela deva pagar sim na casa de 20 e poucos, 30%, talvez sendo mais otimista, né? E os riscos, claro, a gente sempre tem que levar em consideração os riscos. Ela é uma empresa cíclica com um PL baixo, então a gente tem que prestar atenção naquela lição do Peter Lynch, né? Agir com moderação. Ela é uma estatal com grande importância para a economia brasileira, então ela está com um risco de interferência máximo sempre. Então, como a gente pode ver aí, até ação, né, na justiça para reduzir o payout da Petrobras. Ainda assim, né, como eu falei, ela tem um baixo lifting cost e ela tem uma liquidez corrente baixa para tantos dividendos, então não é de se esperar um dividendo tão alto como o atual. Então, pessoal, quero saber se vocês investem na Petrobras ou não, o que vocês acham das ações da Petrobras. Deixem comentários, eu adoro os comentários de vocês, aí aprendo muito com vocês, então eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.